Estamos diante do que talvez seja a maior ousadia do cinema brasileiro contemporâneo, a de criar sequências para filmes já consagrados. De cara você pode pensar, ué, ousadia porque eles estão pegando uma coisa que já deu certo, aproveitando o sucesso disso para promover um novo filme. Na ideia e talvez para as bilheterias também. Só que aí para isso, você precisa fazer esse novo filme, né? E se tem uma coisa que não é simples e nem básica, é criar uma sequência para um dos filmes mais populares da história do cinema brasileiro. Vamos conversar sobre O Alto da Compadecida 2. Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs, esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias e análises por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. A gente fala muito sobre notícias desse universo por aqui, histórias envolvendo atores e tal, e eu quero trazer pra cá também assuntos envolvendo os próprios filmes. Tudo ainda de um jeito que seja legal, informativo, mas de uma forma descontraída, como a gente sempre faz aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem com a gente pra em 2025 batermos a meta de 50k. Ainda tá um pouco longe, mas assim, já esteve mais longe, então. E bora pro papo. Esse vídeo não tem spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu o filme, pode vir comigo. O Alto da Compadecida 2 traz de volta o Chicó, que agora ganha a vida como uma espécie de guia turístico, mas ele não conta a história da cidade. E sim a história de como seu amigo João Grilo ressuscitou bem ali na igreja de Taperoá. Então João Grilo virou uma espécie de mística na cidade, até que ele próprio, vivido pelo Matheus Nastergalli, aparece por lá e assim, uau, todo mundo fica deslumbrado, ele vira uma celebridade. Pensa, o homem que ressuscitou. Acontece que é época de eleição e o João Grilo, que não é nada bobo, decide usar ali a sua influência com o povo para arrancar o que ele quer dos políticos, que são os adversários, Coronel Hernani, vivido pelo Humberto Carrão, e o dono da rádio da cidade, Arlindo, interpretado pelo Eduardo Sterblit. E no meio disso entram novos personagens para interferir na história, como a Clara Bela, filha do coronel, vivida pela Fabiola Nascimento, e o Antônio do Amor, um velho amigo do João Grilo, vivido pelo Luiz Miranda. Claro, a gente tem a volta da nossa Rosinha Virginia Cavendish, e do cangaceiro Joaquim Brejeiro, que no primeiro filme é o cara que matou o João Grilo e é vivido pelo Henrique Dias. Claro que sendo o Alto da Compadecida, a Compadecida também tá nessa história. Ela vem na figura de Thaís Araújo. Eu tive a oportunidade de participar da coletiva de imprensa do filme com o diretor, o Guel Arraes, e o elenco, e foi muito importante para entender as propostas e o olhar da equipe por trás desse filme. A primeira coisa que ficou muito clara para mim é que eles fizeram esse filme com o coração. Foi um trabalho cheio de emoção, como se toda a equipe tivesse a chance de reviver o primeiro filme. Pensa nisso, como seria mágico poder repetir um momento marcante da sua vida. Era exatamente essa energia que eles passaram. E mesmo os atores que não participaram do primeiro filme, como a Thaís e a Fabiola, demonstraram essa sensação, como se elas pudessem viver aquilo, realizar um sonho de infância. E elas falavam, nossa, eu sempre amei esse universo e agora eu posso fazer parte dele, sabe? O peso do primeiro filme esteve presente durante toda a produção desse. Ficou claro numa coisa que o Guel Arraes falou. Ele diz que o maior objetivo do filme é fazer o brasileiro voltar a gostar do Brasil. Ele acredita que antes da gente discutir, tentar entender tudo o que aconteceu nos últimos anos, a gente precisa recuperar o carinho pelo país. E é por isso que ele traz um Brasil de fantasia, um universo fabular mesmo, como se fosse um conto de fadas no sertão. E é isso que você assiste na tela, um conto de fadas. Eles levaram essa história para dentro de um estúdio de filmagem, e diferente do primeiro, que foi filmado em locações reais, em uma cidade de verdade, esse aqui é assumidamente artificial. A iluminação é artificial, as cores são artificiais, e o cenário deixa claro que aquele universo foi criado. Mas isso é proposital. A ideia é que o público entre de verdade dentro de uma fábula. O Guel explicou que ele achava a cinematografia do primeiro filme muito simples. E nesse ele quis dar um olhar mais apurado em cima da fotografia. Isso significa que você tem enquadramentos mais dramáticos, que dão peso para a história, e um universo visual que reforça essa proposta teatral carregada. Você sente o peso da direção no filme o tempo todo. Outro ponto importante é que se passaram 20 anos desde o primeiro filme, e o Guel disse que isso precisava aparecer no novo trabalho. Não só na história, mas também na tecnologia usada na produção. De 2000 pra cá, a forma de fazer filmes já mudou muito. E as possibilidades também. Eles usaram uma tecnologia de LED com painéis enormes projetando o fundo dos cenários, com uma cenografia física construída no estúdio. Sim, é tudo muito diferente do primeiro filme, mas pra mim essa diferença não é de cara ruim, é só uma outra proposta artística. Eu já sei que teve gente que se incomodou muito com isso, mas eu consegui entrar em toda essa ideia teatral e da fábula e tudo que eu já expliquei. Não é aquele sertão árido, claro e cru do primeiro filme, é um sertão colorido, saturado e fantasioso que você vai falar, nossa, tá artificial, é pra ser. Essa passagem do tempo entre um filme e outro
4 fica clara na história também. Eles poderiam ter criado uma história atemporal, mas escolheram datar a narrativa para trazer novos temas e reflexões. Um exemplo disso é a personagem da Rosinha, que agora é muito mais do que a moça apaixonada pelo Chicó. Sim, ele é o amor da vida dela, mas o seu mundo não gira em torno disso. Ela é uma caminhoneira, tem um trabalho, tem toda uma vida além do relacionamento. Então eles trazem discussões muito atuais para dentro do filme. A Rosinha tá vindo no filme 2 bem empoderada, dona de si. É uma mulher que está no comando da sua vida, dos seus desejos, e que sabe que a mulher não é só a esposa de um homem, e ela também é isso, e é também uma pessoa que é a favor do amor, mas ela é a favor que a mulher seja muito mais coisas além da esposa de alguém. Ela vem muito bonita nesse novo filme. Mesmo assim, eu acho que eles conseguiram sim trazer de volta a essência do primeiro. Chicó e João Grilo continuam sendo o coração da história, com o mesmo jeitinho que a gente lembra. Eu acho que no início eles até forçam um pouco pra te convencer. Tem uns diálogos que parecem feitos só pra te lembrar quem eles são, quase como se eles falassem: "Oi, lembra de mim, sou eu mesmo, por favor, acredita". Então, pra mim, tem umas piadas e uns diálogos um pouco exagerados, que no começo me afastaram e eu pensei: ok, gente, pode parar de tentar, eu já entendi que é o Chicó e o João Grilo. Mas ao longo do filme a gente vai se acostumando, isso fica mais natural, eu sinto que eles vão ganhando confiança também. O grande problema do filme pra mim é que os novos personagens não acompanham esse mesmo tom. Os personagens antigos, Chicó, João Grilo, a Rosinha e o Cangaceiro, eles têm uma interpretação do humor, que é aquele humor rápido, do diálogo, da sacada, e tem muita movimentação de cena, tudo é muito fluido, e te leva pro meio da conversa, você esquece que tá assistindo a um filme. E essa sempre foi a proposta do Alto da Compadecida. Enquanto os novos personagens chegaram com um humor mais estereotipado, mais pra fora, aquela coisa espalhafatosa, intensa e teatral, que pra mim fazem parecer dois filmes diferentes. E eu não acho que é um problema de atuação, não. São atores incríveis, mas eu acho que foi uma proposta da direção que pra mim não funciona. Alguns personagens parecem descolados da história. A Clarabella é uma personagem que aparece e desaparece sem muito motivo. Eu terminei e fiquei: tá, qual é o propósito real dessa personagem? O Luiz Miranda é ótimo, mas também parece um pouco descolado. E o Eduardo Sterblit, o dono da rádio, pra mim é o que mais parece que tá em outro filme. Até porque todo o ambiente desse personagem é diferente. Ele tá do lado mais moderno da cidade, colorido, enquanto que você tem o centrinho antigo da igreja como lugar decadente, preso no passado, e você tem esse outro lado onde fica a rádio, que é totalmente anos 50, vivo, colorido, capitalista, que é o que combina com o personagem. Mas que pra mim cria uma quebra no filme e na própria fábula. Então eu sinto que eles criaram tantos núcleos dentro da história que se perdeu. E acabou que tem muitos personagens que não são bem explorados, são rasos, que ficam ali nas beiradas. Então é um filme que começa numa crescente, no meio cai, fica arrastado e se perde com tantas histórias em paralelo. Mas no final ele cresce de novo e termina bem. E acho que isso é o melhor do filme. Terminar com a sensação de nostalgia e da essência do Alto da Compadecida. Acho que toda a parte final é mesmo uma grande homenagem ao primeiro filme, que honra tudo que foi dito na coletiva de imprensa e essa vontade de fazer com que a gente ame o cinema brasileiro de novo. E honra muito o que foi o Alto da Compadecida e todo esse legado. Então, concluindo pra mim, é uma sequência que não compromete o primeiro filme, não estraga a experiência dele nem nada disso, pode até encantar algumas pessoas, mas que pra mim ele pecou pelo excesso. Excesso de personagens, de narrativas, de tramas paralelas que desviam o foco da essência, que é o que faz o Alto da Compadecida ser um dos maiores filmes de todos os tempos. Me contem nos comentários qual a opinião de vocês e vamos continuar conversando por lá. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!